Você já sabe quais são as melhores opções para você investir no mês de junho? Fica aqui com a gente até o final desse vídeo que a gente vai falar sobre o cenário macroeconômico e as melhores opções de investimento para cada perfil do investidor. Olá pessoal, mais um mês começamos o mês de junho e a gente está aqui novamente para falar sobre as recomendações do Banco Daycoval para esse mês. As nossas recomendações de investimento. E eu recebo novamente a Priscila Cacavallo, responsável pela assessoria do Daycoval Invest, para a gente falar sobre cenário econômico e as recomendações do mês. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Nath. É um prazer estar aqui novamente com vocês e poder compartilhar com todos os nossos clientes e as pessoas que nos assistem as recomendações e estratégias para o mês de junho. É isso aí. Pri, no vídeo anterior, do mês passado, a gente falou muito sobre o processo de investimento, né? Que o cliente precisa responder o suitability, entender o seu perfil de investimento, objetivo, prazo. Inclusive, se você quiser assistir esse vídeo, a gente vai deixar ele aqui na tela para você poder voltar esse conteúdo. E aí, o cliente já sabendo, tendo essas definições, ele vai conseguir ter, né, as melhores opções ali, entender o caminho que ele vai seguir para poder investir. E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre o cenário desse mês. Bom, vamos lá direto ao ponto. Vamos falar da última decisão que o Copom fez uma redução de 0,25% na taxa Selic. Agora estamos com uma taxa Selic de 10,5% ao ano, né? E aí, eu quero ouvir, Pri, de você um pouquinho, o que você pode trazer para nós em relação às perspectivas da taxa de juros para esse mês. Tá certo, Nath. Em relação aos juros da economia norte-americana, nós identificamos uma postura mais cautelosa por parte do Fed, que é o Banco Central norte-americano. Por lá, nós identificamos que é bem possível que esse atual patamar de taxa de juros se estenda por mais tempo. E na nossa visão aqui do Daycoval, a gente entende que existe a possibilidade de início de corte somente a partir do quarto trimestre deste ano. E embora não haja uma relação direta entre a política monetária local e a internacional, aqui no Brasil nós estamos percebendo uma depreciação do câmbio e dados inflacionários um pouco maiores. Então, no nosso ambiente local, nós imaginamos também que o ritmo, essa velocidade de queda de juros, também será menor. E a gente já percebeu na última reunião do Copom que a situação ficou um pouco dividida entre o comitê. E existe essa perspectiva de como é que vai ser esse plano de voo, principalmente quando nós tivermos mudança de cadeira dentro do Banco Central. Na visão aqui do Daycoval, a nossa expectativa para a Selic até o final do ano é uma redução somente até 10%. Então, com isso, a gente continua tendo, sim, boas perspectivas nos investimentos de renda fixa também. Isso mesmo, né, Pri? A gente tem que ficar atento a esse ponto, tem que acompanhar, por isso que é importante estar sempre se informando sobre o cenário para poder realmente entender o caminho para tomar aí com os investimentos. Agora eu quero trazer outro ponto aqui que ele é igualmente impactante para qualquer investidor, que é o ganho real que você tem com os seus investimentos. Isso está 100% atrelado à inflação. O que a gente pode comentar sobre isso? Esse é um tema que eu gosto bastante de trazer nas conversas com os nossos clientes, porque tradicionalmente o cliente vai olhar só a taxa de juros, se é 110 do CDI, 105, se a taxa preta alta ou baixa, e é essencial olharmos para uma questão que a gente convive desde pequeno, que é a inflação. E o brasileiro nasceu com a inflação, ela nos persegue e infelizmente por isso que o nosso ambiente de juros sempre foi um ambiente de taxas muito altas. Então o que a gente precisa colocar na ponta do lápis é justamente o ganho real. Para vocês terem uma ideia, ganho real é a gente descontar a taxa de juros da inflação. E para você ter uma ideia, Nath, quando a gente pega a pesquisa Focus de fevereiro de 2023, a expectativa da Selic era 12,75, com inflação de 5,79. A última pesquisa Focus do mês passado, 31/5, a expectativa 10,25 com 3,88. O que a gente percebe aqui? Se a gente fizer essa conta descontada um do outro, nos dois períodos o ganho real está próximo de 6%. Com uma taxa de juros bem diferente. Exato. Então não vamos nos apegar só ao que acontece com a Selic,
porque o ganho real precisa estar na conta dos retornos das carteiras. Exatamente, super importante, né? Bom, agora chegamos no momento de fato falarmos sobre as recomendações do mês. Então a gente vai começar falando para o perfil conservador. O que a gente pode sugerir para esse cliente que tem um perfil conservador na hora de investir? Legal. Para o perfil conservador, a gente já comentou no vídeo passado que a gente trabalha com 3 classes de ativos. É importante que ele tenha a parcela pós-fixada, atrelada a IPCA, a inflação, e as taxas pré-fixadas. E nesse mês nós estamos com excelentes oportunidades aqui do Daicoval. Para começar, quando a gente fala do pós-fixado, o nosso fundo, o Daicoval Classic Crédito Privado, que é o nosso carro-chefe, com mais de 15 anos de performance e nos últimos 6 meses entregando em torno de 120 do CDI. Muito bom. Para a parcela de liquidez, um produto de campanha é o CDB 110 do Daicoval, uma excelente oportunidade para colocar o dinheiro da reserva de emergência ou de oportunidades. Exatamente. Por outro lado, esse mês estamos com opções de CDB Daicoval, tanto pré quanto atrelados à inflação. Nós temos o CDB pré para 3 anos, pagando uma taxa de 13% ao ano, o de 2 anos pagando a taxa de 12,50% e atrelados ao IPCA, que é o CDB pré-IPCA, pagando a taxa de 7,5% em 2 anos. Gente, 7,5% de ganho real. Precisa fazer parte da estratégia da carteira. E não para por aí, viu? Para aquele cliente que gosta de estratégias de produtos isentos, nós temos na nossa curadoria da renda fixa crédito privado o CRI da Cyrela. E a Cyrela, que a gente nem precisa falar, que é um líder de mercado, segmento de alto padrão, de incorporação e construção. Então, é o CRI Cyrela pagando uma taxa de 100% líquido de imposto. E o que mais? E ainda tem pagamento semestral para o investidor que gosta de ter aquele dinheirinho ali pingando todo mês de rentabilidade. É muito legal. Muitas oportunidades. Boas oportunidades, excelentes, realmente muito legal. A gente agora vai falar um pouquinho para o investidor moderado, né? Tudo que a gente falou para o conservador também a gente vai considerar para o investidor moderado, mas a gente tem algumas sugestões para acrescentar, né, Pri? Exatamente. Para o investidor de perfil moderado, nós também podemos falar de estratégias voltadas a uma renda passiva. Muitos clientes gostam, principalmente aqueles clientes que gostam de investir em imóveis. A gente tem a estratégia da carteira de fundos imobiliários do Daicoval. Hoje a gente tem basicamente 5 ativos, são fundos de papel de várias empresas e a gente procura trazer ali um retorno acima da média do que esses ativos vêm pagando no mercado. Então, é uma renda passiva com consistência, fundos de baixa volatilidade. E esse mês, por exemplo, a gente tem fundos da Kinea Infraestrutura, o CDI 11, que é da gestora Sparta. Então, são oportunidades do cliente buscar uma diversificação dentro da estratégia de fundos imobiliários. O legal é que a gente já tem a sugestão da carteira, o cliente nem precisa se preocupar em escolher os ativos, né? Exatamente. E para aquele cliente que gosta também de incrementar com a estratégia de fundos multimercados, é importante a gente trabalhar uma estratégia de uma gestora como a Absolute, gestão do Fabiano Rios. O fundo é o Absolute Vertex. Ele é um fundo que trabalha com as oportunidades em diversos mercados, tanto juros, câmbio, bolsa, mercado local, internacional, procurando sim trazer no longo prazo retornos acima do CDI. Então, implementar esse tipo de estratégia vai fazer com que no longo prazo as carteiras se descolem bastante do CDI e tenham um ganho real bastante significativo. Ótimo, Pri. Bom, agora por fim vamos falar do investidor arrojado, né? O que a gente pode destacar para esse investidor que topa mais risco ali na carteira dele? Também na classe de fundos multimercados, a gente volta aqui com o fundo Armor, gestão do Alfredo Menezes, a gente já falou dele no mês passado. Ele é um fundo que ele é diferente do Absolute Vertex, então a gente pode até fazer uma estratégia complementar, porque ele é mais tático. Ele opera com estratégia de trading, então para gerar alfa. E o que é gerar alfa? Gerar alfa é trazer um retorno acima do que se estava esperando nesse tipo de estratégia. Então no fundo Armor a gente tem um multimercado com estratégia trading, operando com mais velocidade nos mercados
locais e internacionais, em câmbio, juros e também em bolsa. Muito bom. Pri, a gente sempre fala no início do vídeo, quando a gente vai falar de cenário macroeconômico, a gente traz aqui um pouco sobre o mercado internacional, como que está o juro, falamos sobre os juros americanos. A gente tem aqui no Daicoval oportunidades para investir em ativos internacionais? Com certeza temos e são várias oportunidades. E também é essencial pensar nessa internacionalização da carteira. Muitos clientes às vezes só pensam em estratégia internacional em momentos políticos, de mudança de governo, e a parcela internacional sempre precisa estar. Ora vai estar um pouco maior ou menor. E aqui no Daicoval nós podemos começar falando da estratégia do fundo BDR. É uma oportunidade do nosso cliente poder investir no mercado de renda variável internacional através de um fundo, porque é um fundo de BDR. O fundo são mais de 140 empresas do mercado internacional, em setores como tecnologia, consumo, finanças, comunicação. Então, dessa forma, o cliente pode investir em empresas internacionais sem precisar mandar recurso para fora, abrir conta fora, ele faz via fundo. E, além disso, esse fundo ele tem a variação cambial, o que confere uma oportunidade também de você dolarizar a carteira, porque além da variação das ações, você também tem essa exposição ao câmbio, que também é importante como um hedge para a carteira. E para aquele cliente que eventualmente não quer essa exposição no mercado de renda variável internacional, nós temos opções também na renda fixa. Olha só que legal poder investir em títulos norte-americanos através de um fundo. É isso que a estratégia do fundo Oaktree faz. É renda fixa internacional, trazendo também oportunidades para diversificação. Muito bom, Pri. Bom, inclusive, se você tem interesse sobre esse tema, em investir em ativos internacionais, ainda nesse mês nós teremos um vídeo exclusivo com o gestor do fundo Daicoval BDR para a gente detalhar, falar muito sobre oportunidades no mercado internacional e sobre a estratégia desse fundo também. Então, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite essa oportunidade, se inscreva, ative as notificações para não perder nenhum desses conteúdos super relevantes que a gente tem entregado aqui no canal do Banco Daicoval, tá bom? Bom, acho que chegamos ao final, né? Se você ainda não tem a sua conta no Daicoval Invest, essa é a hora de você abrir a sua conta de forma online, gratuita, para ter acesso a toda essa plataforma de produtos que a gente trouxe. Tem muito mais coisa por lá. Então, o link vai ficar na descrição do vídeo. Entra lá, é super simples. E aí a gente também vai ter uma assessoria de investimento super preparada para poder te dar o melhor direcionamento, né, Pri? Com certeza, Nath. O nosso time da assessoria fica à disposição de vocês para que a gente possa prestar um atendimento personalizado de acordo com a necessidade de cada um. Isso mesmo. Muito obrigada por você que assistiu o vídeo até aqui. Te agradeço, Pri. Sou eu que agradeço. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.